A gente está vendo o capítulo 3, vamos finalizar ele hoje, sobre comunicação e sincronização entre processos. Então a gente aqui, peguei essa apresentação aqui, que foi uma apresentação que eu usei para apresentar essa disciplina de sistemas operacionais para turmas no início do curso. Lembro que eu fiz essa apresentação para vocês. Isso tem um resumo aqui do capítulo. Então, para a gente dar uma revisada, ele começou as especificações de concorrência em programas, mostrando como é que você cria concorrência entre programas. Nós vimos alguns algoritmos, fork, join, par begin, par end. Depois nós vimos problemas de compartilhamento, a gente viu lá que um dos problemas de compartilhamento é velocidade dos processos, parte do problema de sincronização entre processos mais rápidos e processos mais lentos, que querem acessar a mesma região crítica. Starvation, que é quando um processo não consegue acessar a região crítica dele por algum motivo, como por exemplo um processo de baixa prioridade nunca consegue acessar a região crítica dele. E sincronização condicional, que é quando um processo está dependendo do recurso, o processo 1 está dependendo do recurso do processo 2 e vice-versa, o processo 2 está dependendo de um recurso que deve ser disponibilizado pelo 1, e isso cria uma sincronização condicional. Depois disso a gente viu, nós começamos a ver as soluções para problemas de compartilhamento, certo? E deadlock. Então as soluções de hardware para problemas da exclusão mútua, soluções para compartilhamento, a gente viu a questão da implementação da exclusão mútua. E aí a gente viu que existem soluções de hardware para o problema da exclusão mútua, que é a desabilitação de interrupções e instrução TS-107, a gente já viu ontem, e soluções de software para o problema da exclusão mútua, que são os semáforos, os monitores e trocas de mensagem. Então hoje a gente vai começar a ver aqui monitores, que a gente já viu ontem, as soluções de hardware, que desabilitação de interrupções e instrução TS-107. Nós vimos ontem também semáforos e vimos também monitores e troca de mensagem. Vamos ver hoje monitores e troca de mensagem, e finalmente nós vamos ver deadlock. O que significa deadlock? Com isso aí nós vamos fechar esse capítulo de comunicação entre processos. Na verdade eu trouxe esse notebook aqui mais para mostrar uns programas que eu fiz em C#, que tem a ver com essa parte de comunicação e sincronização entre processos, que é um problema que chama jantar dos filósofos, e um segundo também, que é um problema do produtor-consumidor. São dois problemas clássicos aí, que envolvem essa parte de concorrência e sincronização entre processos. O problema é que essa máquina eu formatei ela e ela está sendo C#, eu esqueci disso, aí eu vou instalar, depois eu trago outro dia, eu mostro para vocês esses dois programinhas que tem a ver com a parte de semáforo que a gente está vendo agora, esse tipo de coisa, certo? Bom, para não ter que escrever muita coisa no quadro aí, eu peguei uma apresentaçãozinha rápida aqui que eu fiz agora, para a gente... Todo esse material está na apostila, viu, pessoal? Então, a gente viu ontem os problemas a gente viu as soluções de hardware, são soluções mais baixo nível, mais a nível de hardware, e depois, que aí no caso era a desabilitação de interrupções e instrução TS-107, depois disso a gente começou a ver soluções para a implementação da exclusão mútua mais em alto nível. E aí nesse caso a gente entrou semáforo, vimos lá o semáforo, como é que funciona, a instrução down, a instrução up, como é que são os protocolos de entrada e saída da exclusão da região crítica, certo? E hoje nós vamos ver outras duas soluções de software aí para implementação da exclusão mútua. São soluções também mais alto nível, com implementações mais complexas, certo? Do que a gente já viu até agora. Porque a solução de semáforo, pode haver problemas de sincronização, ainda ter algum tipo de problema de sincronização entre
funcionamento desses semáforos que a gente viu ontem. No caso, uma outra solução que é dada aí são os monitores. Vamos ver o que são os monitores. São características mais importantes dos monitores é a implementação automática da exclusão mútua em seus procedimentos, ou seja, somente um processo pode estar executando um dos procedimentos do monitor em determinado instante. Então, o acesso às regiões críticas, os protocolos de acesso, as formas de acesso às regiões críticas do sistema que está monitorando, eles são colocados dentro de um programa monitor. E dentro desse programa monitor, você tem procedimentos associados a cada uma dessas regiões que estão sendo controladas pelo sistema operacional, que são os recursos que ele está gerenciando, certo? E aí, quando um processo acessa uma determinada região crítica, um determinado recurso que está compartilhado na sua máquina, ele tem que fazer isso através de um procedimento, através de uma rotina que está dentro daquele monitor, certo? E aí, aquele monitor vai fazer o controle de forma que só aquele processo tenha acesso àquela região crítica, certo? Durante aquela instância ali do sistema. Então, aquele monitor ele não está disponível aquele recurso não está disponível para outros processos, certo? Sendo que o monitor não permite que outros processos entrem ali. Não vamos entrar a nível de código, de implementação disso não, mas a ideia que vocês precisam ter aqui, por exemplo, no semáforo existia lá uma estrutura de dados, essa estrutura de dados que a gente viu ontem tinha lá uma fila, uma variável de controle aquele semáforo que estava associado a uma região crítica, a um recurso, certo? E esse controle era feito através dessa fila que ficavam os processos que ficavam pendentes, que estavam tentando na fila, aguardando a vez de acessar aquela região crítica, e essa variável do semáforo eram manipuladas por duas instruções, que era o down e up. A instrução down era uma instrução de entrada no semáforo, que incrementava o semáforo quando o processo que queria entrar naquela região crítica requisitava, a requisição era feita através da instrução down, e habilitava aquele recurso quando ele saía através da instrução up. Certo? A ideia dos monitores já é uma ideia mais alto nível do que dos semáforos. Ele implementa essa exclusão mútua não através simplesmente de uma estrutura de dados como semáforo, mas através de um procedimento, como se fosse uma função que dentro dela implementa os protocolos de acesso, certo? E de bloqueio daquele recurso compartilhado. Beleza? Toda vez que o processo chama desses monitores, o monitor verifica se já... Pessoal, por favor. Toda vez que o processo chama desses monitores... Toda vez que o processo chama desses monitores, o monitor verifica se já existe outro processo executando algum procedimento do monitor. Caso exista, o processo ficará aguardando a sua vez até que tenha permissão para executar. Então, ele requisita, através do monitor, aquele procedimento, ele consulta aquele procedimento, ele verifica se alguém já está acessando aquele recurso, certo? Caso já tenha alguém lá, ele vai colocar esse processo que quer requisitar o monitor numa fila, até que esteja disponível aquele recurso. Bom, a última forma aí que a gente tem para ver essa implementação mútua, da exclusão mútua, é a troca de mensagens. Troca de mensagens é um mecanismo de comunicação e sincronização entre processos, implementado pelo sistema operacional através de duas rotinas do sistema, send e receive. Então, na verdade, a troca de mensagem, a exclusão mútua, na verdade, o acesso
ao recurso compartilhado, né, o mecanismo que faz a sincronização e a comunicação entre os processos é feito através de duas instruções, uma que envia, né, e outra que recebe essa mensagem. A rotina SEND é responsável por enviar uma mensagem de um processo receptor para um processo receptor, e a rotina receive por receber uma mensagem de um processo transmissor. Então, na verdade, a exclusão mútua aí não é propriamente implementada, tá, com bloqueio de permissões pelo sistema operacional, e sim através de troca de mensagens, né, que são feitas entre os próprios processos, e aí que é decidido o acesso àquele recurso compartilhado ou não, quer ser permitido ou não o acesso àquele recurso compartilhado. As rotinas podem ser representadas através dos procedimentos a seguir. Então, a rotina SEND tem, né, o endereço do receptor, para quem você está enviando mais a mensagem, e recibe o transmissor, né, a identificação de quem transmitiu e a mensagem que vem. E aí os processos, a gente está falando aqui, pessoal, entre comunicação e sincronização de processos. Então você imagina dois processos no meu sistema, dois processos que estão startados no sistema, fazendo esse tipo de comunicação entre eles, trocando mensagens, né, a respeito do acesso, né, ou não a um recurso que está sendo compartilhado e corrido nesses dois processos. Beleza? Para fechar esse capítulo nosso aí, deadlock. O que é deadlock? Um processo é dito em deadlock quando está esperando por um evento que nunca ocorrerá. Essa situação é de consequência, na maioria das vezes, do compartilhamento de recursos do sistema entre vários processos, sendo que cada processo deve ter acesso ao recurso de forma exclusiva. Exclusão mútua. Pessoal, quando acontece um problema de sincronização e comunicação entre processos que estão acessando, né, tentando acessar um recurso compartilhado, né, quando a exclusão mútua não é bem implementada, quando acontece algum tipo de problema no sistema, certo? Um processo pode entrar em deadlock, certo? O que é o deadlock? Quando a gente está trabalhando com a máquina, por exemplo, no Windows aí, o sistema que vem aquela mensagem que não está respondendo, é um processo que está acessando o recurso, ou que está tentando acessar o recurso, que não está disponível, houve algum bug de software ou algum problema de hardware, certo? E esse processo, por algum motivo, não consegue prosseguir a execução dele, certo? Por algum motivo ele fica ali parado e não consegue dar prosseguimento à execução. Nesse caso é quando a gente diz que o processo está em deadlock, certo? Bom, quais são as situações que podem acontecer, que podem provocar um deadlock de um processo no teu sistema? Para que ocorram situações de deadlock no sistema, são necessárias pelo menos 4 condições. Que situações que provocam ou que deixam o sistema suscetível a ocorrências de deadlock? Cada recurso só pode estar alocado num único processo em determinado instante, exclusão mútua, ou seja, os teus recursos que estão disponíveis na máquina só pode estar alocado a um único processo em determinado instante. Se acontecer esse recurso for alocado para mais de um processo, se o sistema permitir que mais de um processo acesse o mesmo recurso, isso é um risco de deadlock. Cria-se aí um risco de ocorrência de deadlock, o processo entrar em deadlock. Um processo, além dos recursos já alocados, pode estar esperando por outros recursos. Outra situação que pode acontecer se o processo está em deadlock. Ele está startado na máquina, já alocou os recursos,
mas pode estar esperando por outros recursos que não estão disponíveis, ou que estão alocados para outros processos que não foi disponibilizado para ele. Certo? Então, aquela espera por um recurso, certo, que não está disponível, que está alocado, não está disponível para ele de qualquer forma, certo? Seja que um recurso que não exista, certo? Ou que tenha esteja com um problema, ou que esteja alocado para outro processo, certo? Isso pode levar um processo de deadlock. Ele está guardando por isso. Um recurso não pode ser liberado de um processo só porque outro processo deseja o mesmo recurso. Não preempção. Ou seja, o sistema não pode pegar o recurso que está alocado no processo, simplesmente, e liberar esse recurso para outro, fazer a preempção, né, tirar esse recurso de um processo e disponibilizar para outro, só porque esse outro processo precisa. Porque uma vez que você tirar o recurso daquele primeiro processo, certo, você pode deixar ele numa situação vulnerável, numa situação de travamento, que ele pode entrar em deadlock. Então o sistema não pode lá simplesmente retirar um recurso que está alocado no processo, passar para outro, só porque o outro processo precisa também daquele recurso. Um processo pode ter esperado um recurso alocado e outro processo e vice-versa. Espera circular. Então, pessoal, a questão da espera circular é que quando você tem um processo que precisa de um recurso que está alocado para outro, e por sua vez, depende desse primeiro processo que está alocando outro recurso, certo? Isso pode entrar numa espera circular. Eu tenho uma outra apresentação que está mostrando para vocês, uma figura aqui que mostra bem, duas na verdade, que mostra bem essa questão da espera circular. Então aí, pessoal, deadlock, né, é o famoso não estar respondendo aí. Quando você tem uma situação de um software que não está respondendo, você vai lá e finaliza ele, né, normalmente o que se faz é finalizar, né, isso aí é o que a gente chama de deadlock. No Windows 98, quem trabalhou no Windows 98 era a famosa tela azul que dava lá no Windows 98, só que diferente do XP, do Windows que a gente tem hoje, no 98 dificilmente você dava um deadlock no processo e ele derrubava todo o sistema todo. Você tinha, às vezes, tinha que ir lá na chavinha do reset e setar a máquina dele. Você lembra que é isso aqui? Você colocava a ordem dos recursos? Seria mais ou menos isso? Não, IRQ são as requisições, né? Então, a ordem do processo. Por exemplo, se eu desse o alvo e lá embaixo, por exemplo, seria mais ou menos isso. Ele não tem prioridade. Aí era questão de prioridade, de opções do sistema. Por exemplo, se você recebe IRQs no mesmo instante lá, você vai ter as prioridades entre elas, aquela tabela de requisições. Aquilo que você estava falando, por exemplo, da ordem dos processos, quando ele está pronto, quando seria mais ou menos aquilo. Porque para ele fazer a preempção, que é parar um processo, por exemplo, para atender uma interrupção, por exemplo, do sistema, e se você tiver mais de uma interrupção, ele vai atender uma interrupção de maior prioridade. Por exemplo, se você for lá nos IRQ, o IRQ 0, ele é o bloco do sistema. Então, significa que ele é o de maior, é a interrupção de maior prioridade, e não mascarado. Quer dizer que qualquer outra interrupção que o sistema mandar, se ele estiver atendendo aquela interrupção, ele não vai parar para atender outras interrupções. Então ele te dá uma sequência de prioridade mesmo, aquela tabela lá. Aqui no deadlock, pessoal, então, aquela questão da espera circular é isso, ó. O que tem aqui? Então, o recurso 1 está alocado para o processo A, certo? Que, para prosseguir na sua execução, precisa do recurso 2, que está alocado para o processo B, certo? Que, por sua vez, para prosseguir na sua execução, precisa do recurso 1, que
está alocado no processo A. Então isso aqui configurou o que a gente chama de uma espera circular. Esses processos vão entrar em deadlock. Esses dois processos vão entrar em deadlock. Por quê? Esse cara depende desse, que por sua vez depende desse. Os recursos desse cara estão alocados para esse, para ser disponibilizado para esse, tem que ser liberado para esse. Por sua vez, esse para prosseguir precisa desse que está alocado para esse. E de certa forma, isso aí vai enfrentar uma espera circular e nenhum desses dois processos vão prosseguir. É mais ou menos igual isso aí, ó. Deadlock de trânsito aí, peguei na internet aí, uma espera circular, né? Não sei como é que isso aí. Isso é de São Paulo. Eu vou fazer uma pesquisa de deadlock, coloquei lá, aí apareceu essa imagem, não tem nada a ver com sistemas operacionais. Mas a situação que deu aqui, o cara, para passar aqui depende desse, para passar aqui depende desse, para passar aqui. Isso vai ter que aparecer alguém aí e botar uma ordem, senão não vai fazer. Então essa é a ideia do deadlock no sistema aí. Bom, ainda a respeito do deadlock, pessoal, tem três situações aí: prevenção, detecção e correção de deadlock. O que pode ser feito para prevenir que alguns processos entrem em deadlock? O que pode ser feito para corrigir, se algum processo entrar em deadlock? E o que pode ser feito para detectar quando é que o sistema define que aquele processo não está só demorando muito, ou não está aguardando um recurso que vai demorar a ser disponibilizado, mas vai ser disponibilizado, e na verdade ele está em deadlock. Que aquele recurso lá não vai ser mais, ele está esperando por um evento, alguma coisa que não vai acontecer, ele está esperando uma coisa que não adianta ele esperar mais, que não vai acontecer. Então ele está de deadlock, ele está em situação de deadlock. Como é que o sistema define isso? Então vamos lá. Prevenção de deadlock. Para prevenir deadlocks, você precisa garantir que uma das 4 condições necessárias para a sua ocorrência nunca satisfaz. Aquelas 4 condições que a gente viu anteriormente. Que é essa aí, ó. Recurso, exclusão mútua. A questão do processo não estar esperando por outros recursos que não estão disponíveis. A questão de não liberar o processo de um recurso, de um processo para outro, simplesmente porque não está precisando, e a questão da espera circular. Então, você tem que tentar evitar que esse tipo de situação aconteça no seu sistema. Se você evitar que aconteça essas 4 situações, você está prevenindo contra deadlock. Com isso, o compartilhamento de recursos do sistema fica limitado em função de diversas restrições. Você vai fazer esse controle, você passa a ter algumas restrições. Ainda que as 4 condições necessárias ao ocorrência de deadlock estejam presentes, ainda assim é possível evitar o deadlock. Ali são situações que podem facilitar a ocorrência do deadlock, mas mesmo assim você não pode tentar evitar. Detecção. Quando é que o sistema detecta? Quando é que a gente manda aquela informação dizendo que aquele processo não está respondendo mais? Quando é que ele chega a essa conclusão? Esse processo não é que ele está demorando muito, ele não está mais respondendo. A detecção do deadlock é um mecanismo que determina realmente a existência de um deadlock, permitindo identificar os recursos e os processos envolvidos no problema. Certo? Então, quando ele define isso, o sistema operacional vai ter lá seu algoritmo que vai definir isso. E o que é feito para corrigir? O que é feito para corrigir quando você define, quando você chega à conclusão de que o sistema, de que um processo está em deadlock? O que você pode fazer para corrigir? Após a detecção do deadlock, pessoal, essa sala aqui é muito pequena e fechada, vamos ficar falando
detecção do deadlock, o sistema deverá corrigir o problema. Uma solução bastante utilizada pela maioria dos sistemas operacionais é simplesmente eliminar um ou mais processos envolvidos no deadlock e desalocar os recursos já garantidos por ele, quebrando assim a espera circular. Então, na verdade, o que ele diz aí é o seguinte: como é que você corrige o deadlock? Finalizando o processo. Dificilmente você consegue, como foi na execução de um programa, que houve um problema que causou o deadlock, dificilmente você consegue atuar nesse processo de execução, nesse programa, nesse processo que está rodando, dificilmente você consegue atuar nele de forma a corrigir aquele problema. A correção mais usual aí, situação mais usual aí, é você finalizar aquele processo. O que o sistema tem que tentar fazer o máximo é evitar que um travamento, por exemplo, num determinado processo, possa causar uma reação aí em cadeia de levar ao travamento de todo o sistema. Ele tem que evitar de forma que, uma vez que você finalizar aquele processo que está em deadlock, você continua numa situação ainda de operacionalidade do teu sistema. O sistema continua operacional. Você pode reiniciar aquele processo de programa que travou, Se é um serviço, um servidor, você pode baixar aquele serviço, parar ele e startar ele de novo, sem que o teu sistema trave também junto com o problema que houve no processo de deadlock. Isso aí já é um ganho se você conseguir isolar aquele processo com deadlock do resto do sistema, coisa que os sistemas operacionais mais antigos aí frequentemente não conseguiam fazer. O processo dava lá um pau lá e o sistema operacional travava, você tem que inicializar todo o sistema e não simplesmente finalizar e reinicializar aquele processo com deadlock. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa parte aí? Mas, por exemplo, aqui tem os processos. Tem uma aba aqui de processo. Então, quando eu falei para vocês que o processo do sistema operacional, quando o sistema operacional materializa o processo, cria o processo, ele cria um PCB, que é um bloco de controle de processo. Esse PCB é como se fosse uma ficha que cada processo tem. Então, esse aplicativo aqui, o gerenciador de tarefas do Windows, ele nada mais faz do que buscar essas informações lá. E aqui você pode selecionar essas colunas aqui, várias informações sobre o processo que você quer que seja apresentado. Tá vendo? Eu tenho algumas, estão lá: PID, username, sessão, uso de CPU, memória, falhas de página. A gente vai ver gerenciamento de memória, o que é page faults, threads, que a gente falou sobre threads, quantos threads do programa, se eles subprocessos estão abertos, leituras de dispositivos de entrada e saída, escritas, outras, são várias informações. Da onde que o sistema operacional busca essas informações? Da onde que esse gerenciador de tarefas busca essas informações? Ele pega essas informações lá no PCB. Ele pega essas informações lá no PCB, no bloco de controle de processo, que é essa ficha que cada processo tem. Beleza? Então, aqui eu tenho algumas selecionadas. Então, o que eu estou mostrando aqui? O nome do processo, o PID, Process Identification, que é o número que o sistema atribui. Quando você starta esse processo, ele atribui um número a esse processo, que é esse PID. O usuário que criou esse processo, olha lá, se é o meu usuário, sou eu mesmo que criei o sistema. A quantidade de CPU que esse processo está usando.
Isso é bem instantâneo, porque essa medida aqui fica difícil. Essa medida de CPU é complicado, porque ele faz a mudança de contexto tão rápido que muitas vezes esse cara entra e sai na CPU e nem é mostrado aqui, porque é muito chaveamento, né? A mudança de contexto é muito rápida para ele ficar apresentando aqui. O tempo de CPU que cada processo já usou lá, o PowerPoint usou 4 minutos e 15. A prioridade, lembra que eu falei da prioridade que o processo tem? Por exemplo, se eu vier aqui e clicar, por exemplo, eu tenho um processo, lá na IPTV aconteceu uma vez isso, não sei se eu falei com vocês aqui. Eu tinha uma máquina de edição de vídeo, o cara editava no Premiere, e ele usava para apresentar um programa, em determinado momento lá, ele soltava as matérias do jornal dessa máquina. E essa matéria, ela dava uma frisadinha. Você começava a rodar o vídeo vinha rodando, de repente dava uma paradinha, uma frisadinha. Às vezes era um troço muito rápido, mas a gente que trabalha com isso diariamente, você percebia. E a gente tinha trocado a máquina, colocou uma máquina melhor para o processador, colocou memória, fez um monte de coisa que não estava dando conta, que a placa de vídeo que estava rodando, que era uma placa importada, uma placa boa, mas ela não estava dando conta do stream de vídeo, porque estava em alta definição, estava dando problema. E a gente não estava conseguindo resolver. Aí, uma hora, por curiosidade, eu entrei aqui para falar um negócio, vamos ver isso aqui. Ele no processo, o Premiere, que é o software da Adobe que rodava esse vídeo, ele estava aberto aqui. Eu vim aqui e achei ele, combinei Premiere, igual está aqui, ó, Google barra do Google. Aí eu olhei aqui, prioridade básica aqui, a base de prioridade dele, baixa, low. O sistema estava startando ele, aqui não tem, mas o sistema está startando ele com prioridade baixa. Ó, você tem tempo real, alta, acima do normal, abaixo do normal e low, baixo. Então o que acontece? A aplicação, que era o Premiere, estava sendo startada com baixa prioridade. E aí, como ela tinha baixa prioridade, o processador dava menos atenção para ela, vamos dizer assim. Então acabava acontecendo aquilo. Aí resolvia. Como é que a gente conseguiu resolver? Você vinha aqui e mudava, por exemplo, ó, esse cara aqui, vamos escolher um aqui, por exemplo, essa barra não é de sistema operacional, então não tem problema. Essa barra aqui do Google, eu venho aqui, ela está com prioridade normal. Eu quero colocar aqui alta prioridade para ela. Quer dizer, ele vai estar com alta prioridade em relação aos outros processos. Só que o sistema operacional não é bobo. Ele me avisou, falou assim, ó, mudar a prioridade de certos processos pode causar instabilidade do sistema. Ele não falou que eu não posso fazer, mas ele está me avisando, olha, você pode inverter as bolas aí. Por quê? O sistema define a prioridade de cada coisa. Quando você pega as tuas aplicações e dá prioridade às tuas aplicações acima de coisas de gerência do processador, do sistema, que é mais importante do que as aplicações, você está invertendo as prioridades das coisas. Então o sistema pode começar a dar atenção a um processo mais para os teus processos de usuário e ter menos processamento disponível para os processos do sistema operacional. E isso pode causar uma instabilidade. Então, ele está te avisando que se você sair invertendo as prioridades dos processos, você pode criar uma instabilidade no sistema. Não te proibiu de nada, ele te avisou, porque você não vai fazer bobagem. Aí eu posso vir aqui, ó, mudar a prioridade. Olha lá, alta. Isso aqui eu já vi muito pessoal fazer, molecada principalmente, fazer isso em game, joguinho. Às vezes o joguinho ele abriu um joguinho lá, o joguinho está rodando meia boca, ele vem aqui e faz isso, ó. Que é pior ainda, o cara faz isso aqui, ó. Real time. Você está dando prioridade de tempo real para uma aplicação. Você está dizendo que essa aplicação é mais importante que o próprio sistema operacional. Tudo bem, se você faz isso com uma, o sistema operacional ainda vai ter tempo para cuidar das coisas dele. Mas se você pensar a inverter tudo, o teu sistema não fica maluco.
Entendeu? Dá para fazer, mas tem que tomar cuidado. E às vezes pode acontecer de ter algum problema. Então você vê aqui, ó, que você pode fazer isso. Ele resolveu a questão lá. Quando eu punha alta prioridade para aplicação ao Premiere, o vídeo rodava normal. Aí um dia a gente resolveu, beleza, tá. Só que o cara tinha que fazer isso. O usuário normal, o cara lá não esquecia de fazer. Quando você estava no vídeo, dava aquela pisadinha, o cara não mudou a prioridade. Aí você ia lá e falava pro cara, ó, tem que mudar a prioridade. Aí acabava uma hora e esquecia. Aí o que a gente, pesquisando, a gente achou? Você consegue mudar essa prioridade do próprio código do programa, mas aí nós não temos o Premiere lá, que é um programa proprietário fechado, a gente não tinha jeito de ir lá colocar na execução dele a prioridade dele. E você consegue colocar um bytezinho no próprio atalho. Tem um esquema, uma hora quem quiser, depois eu pego lá, copio, que eu não lembro como é que é, mas você vem no próprio atalho, por exemplo, você pega esse atalho aqui, ó, que fez meio aqui, vem na propriedade dele aqui. Aí aqui, ó, onde ele está chamando, certo? Aqui onde ele está chamando o caminho aqui você edita aqui um bytezinho na frente, coloca uns comandos, que aí você indica qual que é a prioridade que você quer que aquele processo tenha quando o cara clicar naquele ícone. Dá para fazer isso também, se você não quiser ficar aí lá toda hora mudando. Mas pela lei de Murphy, sempre quando tem alguma chance de dar errado, a gente foi lá, fez isso, de repente você está olhando lá o começo da matéria do jornal, dá uma frisadinha. Você, pô, mas a gente já mudou esse negócio, já passou prioridade. Quando dá põe a prioridade boa, o negócio resolve. O cara esquecia de colocar, a gente já colocou lá o bytezinho garantindo que o negócio vai começar com alta prioridade. Por que ainda está dando frisado? Será que não tem mais problema? Aí você conseguiu descobrir. Não achava, mas tem mais defeito nesse negócio. Aí o que acontece? Bendito do usuário, né? Sua majestade do usuário, que sempre consegue fazer alguma coisa que você não prevê. A gente colocou o bytezinho no ícone. Aí o cara não ia pelo ícone, ele vinha aqui pelo aqui, ó, o programa e abria por aqui. E aqui não tinha o byte. Quer dizer, ele achava outro, ele abriu o programa no outro caminho, não aquele que fazia rodar. Pronto, mas para você descobrir isso, você perguntava para o cara não falava como é que. Ah, não, você estava no Premiere, estava. Mas esse dia lá não estava em alto, estava praticamente. Aí uma hora você clicou aqui. Não é por ali. Então você deixa o caminho para o cara fazer, o cara inventa outro. Mas dá para fazer isso aqui, só não pode fazer muito. A aplicação também, o programa que eu fiz para a apresentação do meu mestrado, também eu tinha que fazer isso. Como tinha uma parte gráfica grande, ela também ficava rodando umas frisadinhas, dava umas travadas. Ele era bem pesado. Aí eu tinha que ir lá mudar a prioridade para rodar. Beleza? Então aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, ele tem várias daquelas. Basicamente, são todas informações que estão lá no PCB de cada processo, com a ficha de cada processo. Olha esse aqui, ó. Threads. Os threads são subprogramas. Quando você abre um programa, olha igual esse aqui, ó. Um OneNote aqui, que eu não sei nem o que é isso. Deve ser uma coisa maluca que instalou aí. Esse cara aqui, ele tem só thread. Quer dizer que ele só tem. Quando abriu o programa, ele criou um processo. Né? Agora, olha esse cara aqui, o Explorer. 72 threads. 42 threads. Quer dizer que quando eu abri o Explorer e fui usando a máquina, ele foi abrindo vários subprocessos dentro daquele processo do Explorer. Isso provavelmente porque eu abri várias vezes, ó, só aqui está aberto duas vezes, entrei várias vezes nele, abri vários arquivos diferentes usando o Explorer, e ele foi abrindo o thread, ó, já caiu com 38.
Isso aqui mostra quantos subprocessos estão associados àquele cara. Se eu vier aqui e fechar esse cara, fechei um deles. 39. Não. Fechar esse cara aqui. 37. Vai ter mais coisa aberta que eu exploro que não só o que eu estou monitorando lá. 42, está vendo? Abrir ele. São instâncias, quando você starta o programa, ele starta threads. Threads são subprocessos. Deixa eu ver se eu acho que os problemas que eu vou. Não vai estar aqui também, vai estar na pasta do Unifei, que é um programa que eu fiz lá no Unifei, mestrado, vai estar aqui também. Então o que eu tenho aqui, ó? Além da identificação, lembra a parte de contexto de software, identificação, prioridade, informação sobre prioridade, descrição do processo, threads, então todas as informações que eu tenho sobre os processos que estão instalados. Uma coisa que eu costumo fazer, às vezes dar uma olhada aqui e ver se não tem alguma coisa muito estranha. Lógico que você não vai decorar tudo que tem aqui.